século vem perdendo o seu significado, se tornando simplesmente a cruz uma joia de luxo, ou uma tatuagem, ou algum ornamento para ser colocado na parede, ou mesmo a idolatria do crucifixo, quando alguns usam, pensando que ele faz alguma coisa. A cruz se tornou um ornamento, em vez de um instrumento de vergonha, que é por isso que nós estamos hoje aqui. Cristo foi totalmente, e pagou completamente os nossos pecados. Os irmãos, quando for saírem, porta de lá, tá? Porta de lá, para o pastor não perder a concentração. A cruz de Cristo vem se tornando um ornamento, em vez de um instrumento de vergonha. E quando a igreja de Cristo romantiza o significado da cruz, ela perde o seu poder. Nós não podemos romantizar esse símbolo maior do cristianismo, onde Cristo pagou completamente os nossos pecados. E nesse momento eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, com esse tema, família aos pés da cruz. Mateus 16, do 24 ao 25. 2 versículos poderosos, mas que com certeza vai falar aos nossos corações nessa noite. Mateus 16, versos 25 e 26. E nessa noite eu gostaria de ler o versículo par, que a amada igreja lessem o verso 25, que Deus possa falar aos nossos corações através da sua palavra. Mateus 16, versos 24 e 25, tema da noite, famílias aos pés da cruz. A palavra de Deus nos diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Amém? Curve sua cabeça novamente, vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus, nesse momento, te agradecemos, te bendizemos por tudo que aconteceu aqui, ó Deus, nessa noite. Mas nesse momento, ó Deus, nós te pedimos iluminação do céu do alto, para que o Senhor possa falar ao coração da tua igreja, ao coração dos visitantes, que todos, ó Deus, num só sentido estejam com os corações quebrantados, contritos e compungidos, para ouvir o que vem do Senhor, para ouvir o que vem do céu, para ouvir o que vem do alto. Esta é minha oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? A cruz de Cristo, o maior ato de amor. Quando nós observamos aqui o contexto do 21 ao 23, o contexto é um contexto de morte. Jesus vai mostrar aqui quem ele é e o que ele faz aos seus discípulos, o seu sofrimento, o preço pago para que você pudesse estar aqui nessa noite. Foi pago um alto preço, e esse preço foi pago na cruz do Calvário, com seu próprio sangue. O sangue de Cristo derramado para a remissão de pecados. Marconzete está aí? Marconzete, fecha aqui, por favor. Marconzete está aí? Cristiane, a chave. Alguém tem a chave daqui? Por favor. Do verso 21 ao verso 20, do verso 21 ao verso 23, Jesus está mostrando quem ele é, o que ele faz, a sua morte e a sua ressurreição, o que ele passou por todos nós, a necessidade imperativa da cruz do Calvário. No verso 21, Jesus mostra aos seus discípulos que ele tem que sofrer. Ele diz assim no verso 21: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos quem ele era, que era necessário que ele fosse para Jerusalém sofrer.
Jesus precisava trilhar o caminho do sofrimento para que as famílias estivessem hoje aqui reunidas. Geralmente a humanidade tem a dificuldade com o sofrimento. O ser humano tem a dificuldade com o sofrimento, e isso é um perigo para os cristãos, porque o sofrimento vai chegar, o sofrimento vai bater nas nossas portas, o sofrimento ele chega. É preciso sempre confiar na providência de Deus. Quando chega o dia difícil, o dia mau, Deus é um Deus de providência, Deus é um Deus misericordioso, e Ele tem um tempo determinado para agir nas nossas vidas, para prover na vida das nossas famílias e para curar as nossas famílias. Por isso o cristão ele não pode estar com o olhar aqui, agora, para esse mundo, mas o olhar do cristão tem que estar fixado nos céus, no alto. Os nossos olhos têm que estar nos céus e no alto. Por muito sofrer, Deus fez isso com Jesus e Ele aprendeu por muito sofrer. Os sofrimentos, enfermidades às vezes chegam para que nós possamos ser capacitados, para que nós possamos ser santificados, porque o nosso estado até a volta do Senhor é um estado de santificação. Pensa, a ressurreição, a humilhação que Ele passou por mim e por você, mas a exaltação, e tudo isso acontecerá conosco também. Aqui onde nós vivemos agora é um vale de lágrimas, e muitos às vezes não aceitam o sofrimento, e às vezes é reprovado. Pedro tenta impedir Jesus de ir à cruz no versículo 22. Pedro chama Jesus à parte, verso 22, aqui ainda é o contexto. Pedro diz, chama Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, Senhor, que isso de modo nenhum irá acontecer com você. Pedro queria proibir Jesus de ir à cruz. Pedro podia até estar bem intencionado, mas o inferno está cheio de boa intenção. Se Cristo não tivesse ido para a cruz, nós não estaríamos hoje aqui, nessa noite como família. Tudo isso revela a completa e total compreensão desses discípulos da vocação de Jesus, que era sofrer, que diz no verso 21, morrer e ressuscitar. Essa era a missão de Jesus aqui na terra. Na perspectiva de Pedro, Messias e sofrimento não andavam de mãos dadas, não, eram incompatíveis. E a religião humanista hoje, ela quer subtrair isso aqui. Quando nós subtraímos isso aqui, diluímos isso aqui, nós tiramos o poder de Cristo na remissão de pecados. E isso é uma inspiração satânica. Quem queria proibir Jesus de ir à cruz? Satanás. E Pedro faz uma das mais belas confissão, que é a confissão de fé da igreja, que está aqui no versículo 15, 16 e 17, quando Jesus pergunta quem ele é, irmã Amanda. Verso 15, olha o que é que ele diz. Ao que Jesus perguntou a vocês, ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizes que eu sou? Olha a resposta de Pedro. Essa é a confissão de fé da igreja. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha a resposta de Jesus para Pedro. E Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás no céu. A maior e a mais bela declaração de fé, essa é a declaração de fé da igreja, que Cristo é o Filho do Deus vivo. Só que logo em seguida, quando ele chega no verso 22, ele tenta tirar Cristo da cruz. Sem a cruz não existe família, sem a cruz não existe igreja. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas que, pois todos vocês, Gálatas 3, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Todos nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Que fé é essa? O que Ele fez por você na cruz do Calvário. Somente assim, está lá em Gálatas 3, eu vou pedir para colocar aqui, Gálatas 3, Amanda, por favor, Gálatas 3, verso 6,
Gálatas 3:6. 3:26. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Que fé é essa, pastor? A fé no que Ele fez por você na cruz do Calvário, para que você pudesse se tornar filho e família de Deus. Somente assim, é através dessa fé, fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa confissão de fé que Pedro tinha acabado de falar, e que se tornou a confissão de fé da igreja, que Cristo é o Filho do Deus vivo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus dá uma resposta contundente a Pedro, nesse contexto aqui. Olha o que é que ele diz a Pedro, quando Pedro tenta impedi-lo dele ir à cruz. Saia, versículo 23, só a parte B. Saia da minha frente, Satanás, porque você é para mim uma pedra de tropeço. Naquele momento ali, Pedro estava sendo uma pedra de tropeço. Se a igreja estivesse fundada ou fundamentada em Pedro, já tinha acabado. A pedra angular é Cristo, não é Pedro. Nesse momento ele leva uma repreensão do nosso Senhor. Em quem sua casa está alicerçada? Em Cristo? Ou em outro mediador? Ou mediadora, que nunca vai fazer mediação por você? Em quem sua família está alicerçada? Em Cristo? Se for, glória a Deus. O que Jesus não está dizendo aqui de Pedro, quando ele diz, arreda-te ou afasta-te de mim, Satanás, ele não está dizendo que Pedro é Satanás, não. Ele não está dizendo que Pedro está possesso, não. Nem mesmo ele está expulsando Pedro e mandando Pedro embora, não. Ele está repreendendo, porque naquele momento Pedro era uma pedra de tropeço para Jesus. Porque se Jesus não tivesse ido para a cruz, não existia família, não existia igreja, não existia base de alicerce, de sustentação para a sociedade decadente que vive hoje. A base ainda é a família e Cristo dando sustentação. A família. Então, é isso que ele está falando. Um preço a ser considerado pela igreja, pela família de Cristo. Qual o preço que nós temos que pagar? Qual o preço que tem que ser considerado? É o preço do verso 24. É esse preço aqui. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse é o caminho. O caminho da família é seguir Cristo crucificado, é estar preparado para sofrer por Cristo e em Cristo as indignidades que Cristo sofreu. Essa é a condição para ser família de Cristo, essa é a condição para ser filho de Deus, esse é o custo do discipulado, o rompimento com todos os elos que prendem você a si mesmo ou ao mundo. Tem que ser rompido. Eu tenho que eliminar o meu eu. Se eu não eliminar o meu eu, não há transformação. Eu tenho que ter a joia de valor que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E essa joia de valor implica em eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e não as minhas vontades, mas o reino de Deus. Aí você será um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom profissional, um bom trabalhador e um bom empresário. Se Cristo for Senhor e alicerce da tua casa, e se o reino de Deus estiver em primeiro lugar. Essa é uma passagem intensa, mas é uma das passagens mais sublimes da Bíblia. Aquele que se dispõe em carregar sua cruz. Deixa eu lhe dar uma boa notícia: não há coroa sem cruz. Para que você possa receber a coroa da vida, você vai ter que levar a sua cruz. Quantos aqui crê? E quantos aqui amam a sua família de verdade? Quantos aqui crê que ainda nesse ano de 2024 sua família pode estar aos pés de Cristo? Ele continua sendo Deus, o Deus do impossível. Quantos aqui já evangelizaram toda a sua casa, toda a sua família? Hoje o Senhor te chama para que você possa ser um instrumento de Deus,
usado para alcançar a sua família. É você que Ele está chamando, não o seu vizinho, mas quem tem que pregar o evangelho e testemunhar dentro da tua casa é você. É você. Às vezes eu não consigo chegar até lá, nem os nossos irmãos que estão aqui. Você tem um contato direto e diário com a sua família. Não há opção para você, não há opção para mim. Famílias aos pés de Jesus, é isso. Há uma grande tensão nesse texto aqui, que é a tensão, os prazeres desse mundo. Viver uma vida que agrada a Deus não tem como se misturar. Nós não podemos servir a dois senhores, não. Todo o nosso prazer e toda a nossa alegria tem que estar nele. Nele. Aí sim, eu vou repetir, você será um bom pai, uma boa mãe e um bom filho. Jesus sabia que as multidões seguiam ele. No final, onde ele estava caminhando para a cruz, porque eles queriam milagres e alegria. Eles estavam dispostos a ter o que, pastor? Prazeres terrenos e passageiros. Eles não queriam trilhar o caminho da cruz. Jesus abraça o caminho da cruz, mas exige da sua família, de seus seguidores, o caminho da cruz. O discurso de Jesus, em João, quando ele discursa, não fica ninguém. Ninguém. Havia uma multidão, ninguém ficou, só os 12. Jesus olhou para eles e disse: vocês também querem ir? Vocês também querem ir? Nosso papel aqui nessa noite é tomar a nossa cruz. Tomar a nossa cruz. Várias pessoas tentaram afastar Jesus da cruz. Satanás tentou. A multidão queria fazer Jesus rei à força. Os judeus não entenderam que o reino de Deus é espiritual. Pedro tentou reprová-lo, mas no versículo 21, onde a gente leu, a gente viu o que era que o Messias deveria fazer: sofrer, morrer e ressuscitar. Ele venceu a morte. Jesus declara agora as suas exigências para a sua família, para o seu discípulo, para o seu filho. Elas são padronizadas de acordo com o que Jesus quer, não o que eu quero fazer, não. O discípulo tem que seguidor de Cristo. A proposta é essa. Essa proposta é oferecida a todos, sem acepção de pessoas. Jesus pregava às multidões, e não somente a uma elite espiritual, não, mas a todos os quantos quiseram seguir a Cristo. É uma questão de vida ou morte, família. Vida eterna, morte eterna. Eternidade junto com o Pai, ou eternidade, sofrimento e dor no lago de enxofre. É uma decisão do coração, não anula a responsabilidade do homem de crer. Jesus mostra aqui o preço de segui-lo. Nós temos que seguir Jesus. Esse é um projeto e nós temos que abraçar esse projeto. E isso exige 3 coisas: dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus discípulos. A primeira coisa é a renúncia. Você não pode viver mais do mesmo jeito que você vivia antigamente. A segunda coisa é um sacrifício. Que sacrifício é esse? Vivo, santo e agradável a Deus. A terceira coisa é a perseverança. Ele diz aqui que nós temos que negar a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz. A proposta de Jesus não é para uma brincadeira, não é para mim ir para um parque de diversões, não, mas é para uma jornada, a renúncia do eu. Quando a Bíblia diz que nós temos que morrer, não é para você se matar aí, não. Não vai dizer isso que o pastor está dizendo, não, viu? O pastor mandou eu me matar, não. É você matar o seu coração. Você matar o velho homem, crucificar o velho homem, enterrar o velho homem, enterrar o velho eu. Essa é a proposta para você nessa noite. Jesus só tem uma espécie de seguidor. Ele diz: vão por todo o mundo e façam admiradores, né?
Não, façam discípulos de todas as nações. Se tu é discípulo, tu é filho. Jesus não quer admiradores, Ele quer seguidores. Nós estamos seguindo Ele. Não existe carga para seguir Jesus, não. Não existe peso, não. Muito menos sobrecarga, não. É um prazer. É gozo na alma, é desfrutar desse amor eterno e perfeito juntamente com Deus. Seguir Jesus é o clímax da alegria, da exultação de nos tornarmos filhos de Deus a saber. É isso. Alguns pontos que nós destacaremos aqui agora. Verso 22, verso 24 ao verso 26. Eu vou esticar mais um versículo aqui. Mais um versículo nessa noite. Em primeiro lugar, ser filho de Deus, ser discípulo de Cristo. Preste atenção. Filho de Deus e discípulo de Cristo. É um convite pessoal. É uma condicional que ele diz aqui. Se, versículo 24. Se, versão NAA. Se alguém quer vir após mim. Se alguém quer vir após mim. Há condicional aí. É uma condicional. É uma condicional. Jesus, ele nunca coloca uma imposição, não. Mas é um convite no coração. É um chamado ao nosso coração. Jesus começa com um chamado, mas com uma condicional. Se alguém quer vir até mim, a soberania de Deus na salvação não anula a responsabilidade do homem de se arrepender, crer e confessar. Não. Jesus, quando ele caminha, quando ele passa esses 3 anos no seu ministério, ele vai mencionar 4 tipos de corações, ou 4 tipos de ouvintes que existiam, que ele passou nessa caminhada. O primeiro eram os endurecidos, coração de pedra. A palavra bate e volta. O segundo tipo de ouvinte é o ouvinte superficial. Até recebe a palavra a primeiro tempo, mas depois abandona a Deus. O terceiro tipo de ouvinte é os ocupados. Tem muitas pessoas ocupadas dentro da igreja. Em vez de ser o quarto coração, que é o coração receptivo. Primeiro, o endurecido. Segundo, o superficial. Terceiro, o ocupado. E o quarto, o receptivo. Qual tipo de coração nós estamos tendo nessa noite? Qual tipo de coração nós estamos tendo nessa noite? Muitas igrejas aí hoje estão pervertendo o evangelho. O evangelho é um glamour, mas eles não querem carregar a cruz de Cristo. Não, querem milagres, mas não querem renúncia. Querem prosperidade e saúde, mas não querem arrependimento e fé. Querem paraíso na terra e não existe. E não querem a bem-aventurança eterna. Nós precisamos calcular o preço de sermos filhos de Deus. O preço foi pela graça mediante a fé. Graça, Ele lhe deu de graça. Mas nós temos que pagar o custo de segui-lo. Nós só precisamos ser fiel, porque Ele diz que começa e finaliza a boa obra nas nossas vidas. Mantenha-se nessa noite em posição, do mesmo jeito que você está na sua caminhada. E o que tiver para mudar, para o que mudar, mude. E você que ainda não veio, venha, é um chamado. Segundo lugar, ser filho de Deus e ser discípulo de Cristo. É um convite para você segui-lo. Olha o que é que ele diz. Verso 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós temos que seguir Jesus. Esse é o preço de ser filho de Deus e discípulo de Cristo. Não sermos admiradores, não, mas sermos um seguidor. Assim como Cristo escolheu o caminho da cruz. Nós estamos escolhendo o caminho da cruz ou o caminho do sucesso? Nós temos que caminhar para o Calvário. Porque através do Calvário é onde nós encontraremos a nossa coroa.
seguir Jesus, seguir a Cristo, caminhar como Cristo caminhou. Quando ele diz, no verso 24, ele diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É isso que ele está dizendo. Vir a Cristo é se tornar discípulo de Cristo e filho de Deus. É isso. Esse é o preço do discipulado. Esse é o preço de ser discípulo de Cristo. Terceiro lugar, ser discípulo de Cristo é um chamado para renúncia radical. Olha o que é que ele diz no verso 24: negue-se a si mesmo. Nós temos que nos negar nós mesmos. A renúncia do eu e a dependência completa e plena de Deus. É assim que nós temos que viver. Nós precisamos abdicar de algumas coisas que nos afastam de Deus. Quando ele diz, negue-se a si mesmo, ele começa dizendo, negue-se a você mesmo, negue o seu eu, negue a sua soberba, negue a sua vaidade, negue-se, negue a sua autoconfiança. Negue-se a si mesmo não significa aniquilação pessoal, não, mas a rendição total a Deus. Nós estamos rendidos ao Senhor, rendidos completamente. Quarto lugar, ser filho de Deus e discípulo de Cristo é um convite para morrer. Negue-se a si mesmo e tome sua cruz. É um convite para morrer e abraçar a morte do eu. Eu já disse, não é para se matar não, tá? É uma renúncia pessoal. A cruz era um instrumento de vergonha. Na carta de Hebreus, onde nós estamos estudando, o escritor de Hebreus fala direitinho o que foi a cruz de Cristo. Em termos de vergonha, ele vai falar de ignomia. Jesus foi exposto à ignomia. O que é isso, pastor? A vergonha. O opróbrio de Cristo, o que é isso? Desprezado. Não fazendo ignomia, sendo envergonhado. Sofreu fora da porta, foi crucificado como ladrão. E o autor de Hebreus vai dizer, levando o seu vitupério, a sua vergonha e desprezo. Tudo isso para que você pudesse estar hoje aqui nessa noite. Para que você pudesse ser salvo, desprezado e humilhado. A cruz não é apenas um símbolo, não, mas era um instrumento de morte. Por isso nós temos que matar o nosso eu. E Lucas, lá no Evangelho, onde está interligado esse texto aqui, vai dizer que nós temos que tomar a nossa cruz dia a dia. Dia a dia. Pastor, o que não é essa cruz? O que não é essa cruz, para a igreja entender? Não é uma doença, não é um inimigo, não é uma fraqueza, não é uma dor, não é um casamento desfeito, não é um filho rebelde, não. Os monges pensavam que tinha que se autoflagelar para receber a sua cruz, não é isso. E abandonar o casamento, não é isso. Mas tomar a nossa cruz é abandonar os nossos deleites e prazeres deste mundo. Isso é tomar a nossa cruz. Tomar a sua cruz é você morrer para você mesmo, matar o seu eu e colocar um atestado de óbito no teu bolso e dizer, morto para mim mesmo, mas vivo para Cristo Jesus nosso Senhor. É assim, o atestado de óbito tem que estar no bolso. Morto. Em quinto lugar, ele termina falando de siga-me. É um chamado, é um convite para seguir Jesus. Seguir Jesus em nossas escolhas, em nossas decisões. Qual o seu sonho? Qual o seu propósito? Tem Jesus no centro? Se tiver, amém, aleluia. Suas realizações pessoais. Seguir Jesus é colocar Jesus no centro das suas realizações, do seu sucesso, das suas escolhas, das suas decisões, dos seus propósitos e dos seus sonhos. Cristo tem que ser o centro. Seguir Jesus é imitá-lo, é fazer o que ele faria em seu lugar. O que Jesus faria em nosso lugar é amar quem ele amaria.
Seguir a Cristo é confiar nele, é caminhar os seus passos, é obedecer o seu comando, é viver pela fé no que ele fez por nós na cruz do Calvário. Somente assim, certamente ser discípulo de Cristo implica em desafiar a lógica humana. Desafia a lógica humana. No verso 25, olha o que é que ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. Perder para ganhar. Os valores do discípulo é de ponta cabeça. Perder para ganhar. Ser grande é ser servo de todos. Está servindo na igreja? Ou não? Comece a partir de agora. Ser rico é ter a mão aberta, é melhor dar do que receber. Ser feliz é o contrário, é renunciar os prazeres do nosso coração. Satanás foi quem ofereceu a Jesus todos os reinos. Foi ele que ofereceu. Cristo oferece a você nessa noite uma cruz, mas no fim ele lhe dará uma coroa, e essa coroa é eterna. Mas como uma pessoa pode ganhar para perder? Em primeiro lugar, quando nós estamos perdendo a nossa vida. Quando nós estamos perdendo a nossa vida fora da igreja. Quando nós estamos perdendo a nossa vida fora da igreja. Quando nós buscamos, primeiro, a felicidade sem Deus e sem Cristo. Uma sociedade decadente e doente, onde as pessoas estão insanas pelo prazer. Elas fumam, bebem, dançam, compram, vendem, viajam, experimentam drogas, fazem sexo ilícito. Tudo isso para encontrar felicidade. Se embriagam em seus prazeres e em seus pecados, e percebem que no final não valeu nada. Salomão buscou a felicidade nos prazeres, no vinho, na riqueza, na fama, e no final lá em Eclesiastes 2 ele vai dizer: minha vida foi vaidade de vaidade. Como é que nós estamos perdendo a nossa vida? Segundo lugar, quando as pessoas aí fora buscam a salvação fora de Cristo. Muitos caminhos levam o homem à religiosidade, mas o único caminho que leva o homem a Deus é Cristo Jesus, nosso Senhor. Eles estão mergulhados em suas experiências, em suas emoções. O falso zelo por a busca de um Deus que não está atrás disso. O homem está mergulhado em águas profundas, em suas vãs filosofias, um falso pudor, um falso moralismo hoje. Homens distantes de Deus, quanto mais eles procuram isso, mais eles se distanciam de Deus, mais eles estão perdendo a sua vida. Uma pessoa pode perder a sua vida quando ela ama mais o pecado do que a Deus, quando a religiosidade está em primeiro lugar, quando o cristão está negligenciando os meios de graça, recusando receber esse evangelho no seu coração. Eles estão perdendo a sua vida. Quando nós estamos perdendo a nossa vida? Quando nós buscamos as nossas realizações nas coisas materiais. O mundo gira em torno do dinheiro. Como diz Jesus, é o maior senhor de todos os escravos. O dinheiro é bom, mas às vezes é só uma moeda, é um ídolo que se tornou no coração de muitos. O Deus Mamon, que Jesus compara a uma entidade maligna. Muitos estão esquecendo da Bíblia atrás de dinheiro, a possessão de todos os tesouros do mundo, que não contém recompensa, mas uma ruína eterna. Há um desbravador um desbravador de pedras preciosas, chamado Fernando Paes. Esse desbravador, nos séculos e séculos atrás, ele estava na corrida em busca das joias preciosas. E esse homem, desbravador, encontrou uma mina de esmeralda. E ele saiu com a sacola cheia de esmeralda. Só que quando ele voltou para o navio, ele foi acometido por uma febre que acometeu todos os órgãos do seu corpo. Teve uma sepsemia.
E os historiadores dizem que ao morrer ele tentava colocar as esmeraldas para dentro do coração dele e não conseguia. O saco de esmeralda colocar dentro do coração dele, não conseguia. Terminou a sua vida sozinho, sem Cristo, e morreu sem felicidade, sem alcançar nada. Como pode uma pessoa perder para ganhar? Agora é a vez de ganhar. Essa é a boa notícia. Olha o que é que ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, perderá. E quem perder a sua vida por causa do meu nome, esse achará ou ganhá-la-á. Como é que eu faço agora para achar e ganhar a minha vida? Renúncia. Primeiro, renuncio os meus prazeres, para que eu possa receber a bem-aventurança eterna. Ganhar o mundo e perder a alma parece loucura, e é loucura, é uma insensatez. Os falsos prazeres desse mundo são passageiros, temporais, mas a alegria de estar com Deus é eterna e real. Eterna e real. Segundo lugar, como é que eu posso ganhar a minha vida? Renunciando às riquezas desse mundo para ter a herança eterna. As riquezas fascinam, meus irmãos, mas não pode trazer a felicidade. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, levam o homem à ruína e à destruição. Mas a herança eterna é uma herança indizível. O que é isso, pastor? Palavras humanas não conseguem explicar. Não conseguem explicar. Nós só saberemos quando nós chegarmos lá, na presença de Deus. Por isso que é indizível. Indizível. Não consegue explicar. Palavras humanas não conseguem explicar. Quando nós, quarto lugar, terceiro lugar, quando nós vamos achar e ganhar, nós temos que renunciar ao nosso ver. Muitas pessoas estão olhando para o ver, para que nós possamos receber o ver no porvir e viver por isso. O ver é passageiro, meus irmãos. Está vendo aqui, ó? Vai passar tudo. É falho, é efêmero. Vai passar tudo. Mas a palavra de Deus permanecerá. O que é real e eterno, que é a vida eterna junto com Cristo, nunca passará. Nosso tesouro jamais será roubado, nem corrompido pela traça e a ferrugem, não. Por isso Jesus ele está nos chamando nessa noite, para que nós possamos fazer uma avaliação no nosso coração. Como está o nosso coração diante de Deus? Ele termina aqui essa pregação falando isso. É uma palavrinha que diz aqui, no verso 26, que nós temos que pensar sobre ela. De que adiantará? Só isso. De que adiantará? De que adiantará? Aqui é um clamor de Jesus ao coração dos seus filhos nessa noite, para que nós possamos fazer uma avaliação do nosso coração. O que é que adianta chegar no pico do Everest, o lugar mais alto da terra? O que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro? O que é que adianta tudo isso, mas depois perder a sua alma? O que adianta? É uma pergunta retórica que o próprio Senhor e Salvador está fazendo para você nessa noite. O que é que adianta toda essa posição? Terá algum proveito? Terá alguma vantagem terrena, pessoal, temporal, que compensa a perca da alma? O que é que adianta? O que é que adianta ganhar o mundo inteiro, transgredir os absolutos de Deus, vender a consciência e a própria alma, tentando juntar? Isso é tolice. A vida é curta, o dinheiro é passageiro e vai perder o valor. Você pode levar ele até o túmulo, só até lá. De lá ele não passa. De lá ele não passa. A morte é a régua de Deus. A morte nivela ricos e pobres. A morte coloca todo mundo sobre igualdade.
Nada trouxemos desse mundo e nada levaremos dele. De que adiantará? De que adiantará? De que adiantará? Há muitos que estão apostatando do cristianismo hoje, pensando que as posses do mundo inteiro podem alcançar a vida eterna. Não. O preço de Jesus para Judas foi 30 moedas de prata, mas depois ele recebeu o que ele merecia, a corda. 30 moedas de pratas. Deus fará um balanço das nossas vidas. Deus fará um balanço das nossas vidas. Ele é o auditor final. Nós enfrentaremos o grande tribunal de Deus. Eis a boa notícia: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. A salvação da alma vale as riquezas do mundo. É melhor ser salvo do que ser rico. Se tiver os dois, amém. A salvação será desfrutada a eternidade afora. Jesus chamou um homem de louco porque ele estava acumulando em celeiros e disse a ele: se eu pedir conta da tua alma hoje, nessa noite, ó louco, o que tu me darás? Se Jesus pedir conta da nossa alma hoje, o que nós vamos dar a Ele? Perder a alma é uma perda irreparável. O dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode adquiri-la de volta. Quando alguém perde, nunca mais pode reavê-la. Lázaro e rico. O rico doido para passar para o outro lado. Não tem como. As suas orações não chegavam. O seu tormento era eterno. Não foi aliviado. Algumas pessoas estão vendendo a sua honra, os seus princípios e a sua consciência. E até mesmo a sua alma. Para alcançar o que, pastor? Popularidade. Prazeres terrenos. Vender a alma é um péssimo negócio. Essa troca me leva à morte. A morte. A morte eterna, o julgamento eterno. Essa conta com Cristo, ela não fecha. Não fecha. Verso 27, ele termina com a aplicação. A verdadeira recompensa é o que ele diz aqui no verso 27. Já trazendo como uma primeira aplicação, o que é que ele diz? Para a gente encerrar. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá. A recompensa está nele, somente nele. A cada um conforme as suas boas obras, aos salvos pela graça mediante a fé para fazer as boas obras. É o que Jesus trará. Primeiro aqui tem que ver o que Jesus trará, o que Ele está trazendo para mim e para você, a salvação. Aproveite sim os prazeres dessa vida, colocando Cristo em primeiro lugar, em detrimento das recompensas do porvir, a eternidade e a imortalidade juntamente com Cristo. Os seus discípulos, alguns provaram isso, o antegozo da glória de Deus. João, Tiago e Pedro viram isso lá no Monte da Transfiguração. Eles viram a glória de Deus. Paulo viu também, ascendeu ao terceiro céu. Que nós possamos ver isso aqui, do verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Na glória do seu Pai. Diante de Cristo. Que decisão você irá tomar nessa noite? Diante do verso 24, o texto base para essa exposição, famílias aos pés de Deus. Qual a posição que você vai tomar nessa noite? Primeiro, vai negar-se a si mesmo? Você vai mortificar o seu eu, as suas inclinações do seu coração? Negue-se a si mesmo. Essa é a primeira pergunta. Para mim e para você. Diante da cruz de Cristo, que decisão você vai tomar? De tomar a sua cruz
de tomar a sua cruz, testemunhar publicamente a tua fé, ou a tua fé é privada? A minha fé é privada ou a minha fé é pública? Primeiro, nós vamos negarmos a nós mesmos. Segundo, nós vamos tomar a nossa cruz. Terceiro, nós vamos seguir Jesus. É para que nós possamos pensar mesmo nessa noite, conhecê-lo de fato e de verdade, e ter um relacionamento com ele verdadeiro, ou nós vamos ficar com os pés dentro d'água, quando Jesus está lhe oferecendo um oceano. Ele está lhe chamando para que você possa conhecer ele. Como é que eu faço isso, pastor? Através da sua palavra, revelada nas Escrituras Sagradas. Quarto, não existe cristianismo sem cruz. Pedro entendeu isso. Não existe. Esse é o símbolo do cristianismo. Não é a escada para mim e você subir na vida, não, mas é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o símbolo do cristianismo. Pedro aprendeu isso. E para ele obter a coroa da vida, ele tinha que passar pela cruz. Inclusive, os pais da igreja dizem que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de receber a mesma morte do seu Senhor. Não existe cristianismo sem Cristo. Não existe coroa sem cruz. Nós temos que abdicar do nosso eu. Paulo disse que só se gloriava numa coisa só. Eu quero botar esse último versículo para a gente ler, para a gente perceber. A glória dele estava nisso. Amanda, Gálatas 5,14. Gálatas 6,14. 6,14, é isso mesmo. Olha em que era que Paulo se gloriava. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor, somente nela. Nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. É isso que Deus está nos oferecendo nessa noite. Famílias aos pés da cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É o único caminho para o céu. Aqueles que estão alicerçados com a sua família em Cristo Jesus, continuar abdicando do nosso eu dia a dia, negando a nós mesmos. E aqueles que não são crentes ainda, é um chamado para você nessa noite, ó, venha. Se nunca é por pressão, nem por força, mas é um chamado pela graça. Se quer vir, vem. Ao chamado. Eu creio que ele é irresistível. Quando ele bate no coração, não tem um bom. Quando você é filho, salvo, filho de Deus. Eu creio que ele é irresistível. Mas Jesus não nega a responsabilidade do homem. Se alguém quer vir, quer entregar a sua vida a Jesus, venha, entregue. Com convicção, não com emoção, emocionalismo. Não. O nosso culto é racional. Mas o chamado é no coração, transformando, mudando. É isso que ele faz. Ele está chamando você nessa noite. Eu já sou crente, pastor, persevere, continue. As labutas vão aparecer, mas todas elas serão vencidas. Já foram por ele. A nossa posição é de continuar, marchar, porque nós iremos chegar. E para você que não é ainda, vem se tornar filho. Estou afastado dos caminhos de Deus, vem. Se reconcilie com Ele. Vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado. Porque o Senhor mostra quem o Senhor é nesse texto.
que o Senhor veio para sofrer, morrer, mas ressuscitar. Sofrer na mão do teu próprio povo, sacerdotes, anciões, ser morto, sepultado, mas ressuscitar o terceiro dia poderosamente, para que nós pudéssemos estarmos aqui hoje como igreja do Senhor. Muitos, ó Deus, não querem a cruz de Cristo, mas não há coroa sem cruz, não há vitória sem luta, ó Deus, e a tua igreja já aprendeu isso, que nós temos que perseverar, continuar. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer e renovar a nossa fé nessa noite, como igreja do Senhor, para que nós possamos combater o bom combate de amanhã. Nós sabemos que já pertence ao Senhor o dia de amanhã, mas nos prepara, nos capacita, Senhor, para que esse restante dessa semana seja uma semana abençoada e abençoadora na vida da tua igreja. O Senhor provendo as nossas necessidades. O Senhor é o próprio Deus da provisão. Nós cremos, ó Deus Todo-Poderoso. E que hoje, ó Deus, essa palavra possa ter feito morada no coração daqueles que nos visitam, ó Pai Santo. Que o Senhor possa ir de encontro, convertendo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, sem isso não tem como chegar no céu, somente através de Cristo, ó Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa visitar através do teu Santo Espírito aquelas pessoas que têm dúvida, mas que hoje elas possam ter a certeza que a salvação é através de Cristo. A igreja continua orando. Alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo, que ouviu a palavra de Deus, quer entregar sua vida a Jesus, se rendendo a Ele e sabendo que só através do que Ele fez na cruz do Calvário nós podemos herdar o céu. Se eu lhe convido a você levantar uma das suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Há alguém nessa noite? Amém, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, irmã. Mais alguém nessa noite? Stephanie, traz aqui. Tu nem viu, né, Stephanie? Traz ela aqui, Stephanie. Em nome de Jesus. Há mais alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo, que Deus, que o único caminho é Jesus Cristo? Há mais alguém nessa noite? Amém, louvado seja Deus. A família toda se convertendo, irmã. É bênção, né? Há mais alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo, que quer entregar a sua vida a Jesus com convicção no coração? Eu tenho convicção, pastor. Ou que está afastado do caminho do Senhor e quer se reconciliar. Alguém? Se há, venha, eu lhe chamo. É um convite para tomar a sua cruz e seguir Jesus. Há alguém? Se vier, venha. Levante de suas mãos. Eu vou até aí buscar você. Se for verdadeira a tua confissão de fé nessa noite, a tua profissão de fé. Alguém nessa noite? Mais alguém? Fora minhas duas bênçãos aqui que já estavam vindo. Deus já trabalhando já. E é o momento certo. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Eu vou orar pela vida dos nossos amados irmãos. Em seguida o Ministério de Louvor vai entoar mais uma vida. Ou entoar mais uma vida, ó. É a entoação de vidas mesmo. Ô, bem, hein? Pastor, tá bem. Louvado seja Deus por isso. Levante sua mão direita, estenda sua mão direita aqui por a vida dessas dois jovens. Que tomada de decisão. Eu creio no poder de Deus, regenerador, transformador, no poder daquela cruz. Ele faz e continua fazendo no meio do seu povo. Vamos orar, curve sua cabeça, mas levante, estenda sua mão direita. Porque é um milagre os jovens de hoje se render a Jesus Cristo. Alguns envelhecendo e o coração ficando mais duro. Que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Oremos em nome de Jesus. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por essas duas vidas, ó Deus. Que convicção no coração deles, ó Deus, se renderam ao Senhor. E a tua palavra diz que há festa no céu, e o céu está em festa agora. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor continua fazendo maravilhas no meio do teu povo. Nós cremos no teu agir. Nós cremos que a tua igreja viverá grandes momentos de avivamento, pessoas se rendendo aos teus pés, como foi hoje aqui, pela pregação da tua palavra. Não há mérito humano nenhum.
mas nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus trabalhando nessas vidas, convencendo, convertendo. Ó Deus Todo-Poderoso, sustenta, ó Deus, essa jovem em tuas mãos, esse jovem em tuas mãos, que os jovens da tua igreja possam abraçá-los, possam amá-los, como o Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro. Louvado seja o teu nome por isso, para que eles possam alcançar outros, ser instrumentos de Deus, na sua escola, na sua casa e no seu lar. Cuida, Senhor, cuida, Deus Todo-Poderoso, cuida no nome santo e poderoso de Jesus. Ministério de Louvor. Uma vez que conhecemos a Cristo, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. A igreja pode sentar. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede, porque Ele sacia completamente a nossa sede, porque Ele é a água da vida. Curvemos nossas cabeças. Te agradecemos, Senhor, por mais uma noite. Te bendizemos, ó Deus, pelo Teu agir no meio do Teu povo, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pelo Teu amor substitutivo. Obrigado, Senhor. Continua capacitando a Tua igreja, que a Tua igreja seja uma igreja viva, que possa fluir de nós fontes de água viva. Ó Deus, que a Tua igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que nós possamos ter uma semana abençoada e abençoadora na Tua presença, que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Amém? Oração silenciosa, a igreja se despede.